local de importância estratégica e comercial desde tempos ancestrais, Viseu reúne uma grande riqueza cultural, comprovada pelas inúmeras igrejas que adornam o centro histórico, o Museu de Arte Sacra ou a própria Sé, um dos mais emblemáticos edifícios da cidade. Nas ruas sobressaem os jardins floridos e o negro granito a emoldurar edifícios de fachadas brancas imaculadas. É desta cidade bela que partimos ao encontro dos vinhos da região. Dão é terra de vinhos oriundos de vinhas implantadas em terrenos graníticos e acidentados, circundados por um conjunto de grandes serras que o protegem das influências exteriores. É neste contexto que nascem vinhos de aroma e sabor delicados, com grande capacidade de envelhecimento. Nos brancos, a casta encruzado é rainha, nos tintos, a touriga nacional. Mas há muitas mais por descobrir. As características dos vinhos do Dão que mais aprecio são a sua elegância e o seu grande potencial de envelhecimento. As uvas nascem num terroir de eleição que vai gostar de ficar a conhecer. No solar do vinho do Dão funciona o novo Welcome Center da Rota dos Vinhos e é lá que fomos recolher informação para iniciar a nossa viagem. Eu gostava de saber o que é que as pessoas podem descobrir aqui no Welcome Center quando partem exatamente para esta rota. Aqui no Welcome Center, essencialmente, descobrem os aderentes à rota. Os enoturistas são convidados a vir aqui, veem um filme com uma síntese daquilo que o território da região do Mercado do Dão tem para oferecer e depois, a partir daqui, podem provar os vinhos, podem adquiri-los e depois vão daqui começar a organizar os seus circuitos de visitas às adegas. E depois podem consultar os seus telemóveis, temos aplicações para os smartphones e para os telemóveis. A partir daqui decidem e escolhem os percursos que pretenderem, sendo que alguns dos percursos estão aqui por nós sugeridos no próprio material que lhes distribuímos. O que é que os vinhos do Dão têm que os diferencia dos outros? Bom, o Dão é uma região histórica, tem 108 anos de existência como região de mercado. Essencialmente são vinhos que são produzidos num território de granito, cruzado. Dá vinhos muito minerais, vinhos que têm uma estrutura de boca fantástica e a touriga nacional neste terroir do Dão dá aromas de flores fantásticos e, sobretudo, nós dizemos que somos o berço da touriga nacional e do encruzado e os nossos vinhos são vinhos com caráter e elegância, ou seja, o caráter próprio dos nossos granitos, não é? Dos nossos solos e a elegância dessa combinação de aromas e de estrutura que têm os nossos vinhos. Perfeito, vou já a correr para a rota. Perfeito. Há mais de 100 anos que a vinha e o vinho fazem parte da Passarela, uma casa repleta de histórias interessantes para contar. Vale mesmo a pena vir conhecê-las e também provar vinhos frescos, modernos e elegantes. Relatos falam da passagem das tropas de Napoleão por ali durante as invasões francesas. Num passado mais recente, durante a Segunda Guerra Mundial, sabe-se que foi abrigo de judeus. A Casa da Passarela, datada de 1892, foi mandada construir por Joaquim Santos Lima, que em miúdo fugiu para o Brasil na chaminé de um navio e lá fez fortuna nos cafés. Ao regressar, investiu na compra da propriedade, que em 2008 foi vendida ao empresário Ricardo Cabral. Foi nessa altura que grande parte da vinha foi reestruturada e a adega equipada com as mais modernas tecnologias. A Casa da Passarela tem inúmeras histórias para contar. Sim. É uma casa, de facto, de grande história, de grande tradição, porque, por vários fatores, desde sempre, historicamente, a Casa da Passarela foi uma das casas que fundou o Dão. A Casa da Passarela nasce em 1893. É, de alguma forma, possivelmente o único produtor que ainda hoje se mantém num conceito familiar. Ou seja, aquele conceito que muitas vezes nós apelidamos em França de vigneron, ainda hoje nós fazemos questão de manter esse conceito cá na Passarela, é uma exploração de família ainda. Nessa história da empresa, o que é interessante é que há histórias que se cruzam.
desde pessoas na época das invasões francesas que passaram por aqui e deixaram a sua marca. E também tem a famosa história do fundador, do construtor da casa, que acabou por ir para o Brasil fugido numa chaminé. De facto, essa história é maravilhosa. O fundador desta casa era um jovem que não tinha dinheiro para ir para o Brasil. E a forma que ele encontrou foi entrar à Sorrelfa, no navio, e foi na chaminé, até que foi descoberto em alto mar, mas já não havia volta a dar para trás, não é? E então continua para o Brasil. E aí faz fortuna, e com essa fortuna voltou a Portugal, tinha 3 filhos e construiu 3 adegas. E uma dessas adegas é de facto a Casa da Passarela. Quem quer conhecer estas histórias vem visitar, e vocês têm atividades de enoturismo. O que é que as pessoas podem fazer aqui, especificamente? O conceito que nós temos de enoturismo acaba por ser um conceito de quase costureiro. Ou seja, nós não queremos ter pacotes de alguma forma que dizemos assim, ok, é isto. Não, nós queremos alta costura, porque sentimos que com este património que nós temos, a melhor forma é pegar em alguém que quer saber estas histórias e personalizar estas histórias. Se eu quiser visitar a vinha, vou visitar. Se eu quiser jantar aqui neste núcleo museológico, posso jantar. No fundo, eu vou ter com as pessoas e pergunto o que é que posso fazer. Exatamente. E os meus desejos concretizam-se. Exatamente. Não, fundamentalmente é isso. O conceito que nós temos fundamentalmente é esse, é chegar a pessoa, eu gostava de fazer isto assim, assim, ok? Então vamos fazer isto assim, assim e vamos lhe contar um bocado da nossa história. Claro, e as pessoas ouvem aquilo que lhes interessa. Exatamente. Basicamente o conceito é esse. E depois depende, não é? Há visitantes que gostam de uma parte mais de lazer, outras mais técnicas, não é? Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas gostam da parte técnica, mas a parte técnica tem que ter um enredo por trás. Histórias. Exatamente. Por exemplo, um caso que nós temos, possivelmente a vinha de maior sucesso que nós temos, é uma vinha velha. Esta vinha velha é uma vinha com 80 anos. Fizemos um trabalho de identificar as castas. Temos 24 castas nesta vinha e curiosamente, este ano vamos copiar. Porque eu acho que o fundamental é recuperar essas tradições, seja a genética, a parte genética, a ADN das castas, deste património que nós temos, não é? De uma vinha com 80 anos, seja a parte cultural. Falámos de castas, vamos falar de vinhos. Eu sei que vocês têm uma gama variada. Gostava que escolhesse 2 ou 3 que sejam realmente simbólicos, especiais e que as pessoas tenham mesmo que conhecer. Sim. O Vinhas Velhas, voltando atrás, acho que é um vinho que de facto demonstra o que é o caráter de Dão. O primeiro vinho que eu fiz a partir daquela parcela, o Vinhas Velhas da Passarela 2008, entrou nos 50 grandes vinhos da Agência Robinson. Depois, os Vilas Oliveiras, que de facto de alguma forma são emblemáticos. São os vossos topos também. São emblemáticos e para nós é no fundo em anos simbólicos, em anos de extrema qualidade, inequívoca, é que nós fazemos este vinho. E recuperamos, de alguma forma, tradições que a casa tinha. O branco, por exemplo, é um branco feito em curtimento. É um vinho que faz a fermentação em contacto com a película, porque historicamente era assim que os vinhos da Passarela, os brancos, eram feitos. Eram feitos. Sim. Foi recuperar essa tradição e colocar essa tradição no topo de gama da casa. O tinto é uma touriga nacional e que eu, de alguma forma, quis fazer uma touriga nacional a partir de vinha velha. E fizemos, então, uma edição de 2.000 garrafas de uma touriga de vinhas com 80 anos. No fundo, são vinhos para pensar. Felizmente. Eu já tive essa sorte e vou continuar a provar o meu copo lá dentro. Vamos continuar? Faço companhia. A Casa da Ínsua encontra-se rodeada de belos jardins e vinhas e é um dos mais interessantes e completos enoturismos da região do Dão. Aqui existem diversas atividades que vão certamente agradar a toda a família. Difícil é escolher. Mandada construir em 1780 por Luís de Albuquerque, esta quinta sempre foi uma referência agrícola na região.
Fornecia pão, tinha serralharia, carpintaria e era a única a ter uma fábrica de gelo na região, assim como foi um dos primeiros locais no país a produzir energia elétrica. Das atividades agrícolas, sobressaía a produção de frutos, legumes, azeite, queijo e, claro, o vinho. Nas vinhas de 30 hectares encontram-se diversas castas nacionais e internacionais, brancas e tintas. Esta casa foi um grande centro agrícola da região. A Casa da Insua foi uma referência agrícola e continua a ser uma referência agrícola. Estamos hoje em dia na Casa da Insua, que tem duas componentes ou duas valências, a parte hoteleira e a parte agrícola. Naturalmente, todas as casas tinham a sua componente agrícola. A componente agrícola foi uma realidade ao longo dos séculos. Hoje a casa tem 235 anos, mas que teve o seu grande momento a partir de inícios do século XX, digamos, com uma grande revolução industrial que a casa sofreu. E isto porquê? Porque produziu energia elétrica. Tinha um alvará régia que lhes permitia explorar uma mini hídrica, energia a vapor. Dessa mini hídrica passaram para um primeiro posto de transformação, que produzia energia para a casa e para a localidade de Insua, aqui à volta, mas daí a um posto de transformação maior. Isto em 1913 passaram a alimentar a casa, a Insua, Penalva de Castelo, que na altura se chamava Castendo, e a fábrica do gelo, em que faziam gelo para as necessidades da casa e para o Hospital de Viseu também. A realidade foi sempre desenvolvendo, mas nesse início de século a Casa da Insua foi dada como um exemplo de industrialização, de empreendedorismo, não só a nível da região, mas também a nível do próprio país Portugal. Em que data foi construída a casa? A casa remonta ao século XVIII, 1780. No fundo havia uma primeira casa da família, estamos a falar da família Pereira Cáceres, Albuquerque, mas este particular destaque do século XVIII tem a ver com a configuração que encontramos hoje neste imóvel. Portanto, foi mandada a construir por Luís de Albuquerque. Quem é este Luís de Albuquerque? Portanto, é um familiar residente que aos 22 anos era um jovem oficial do exército português, mas que se notabilizou pelo seu empreendedorismo, a ponto de que é convidado pelo Marquês de Pombal para um cargo de governador militar em Cuiabá e Mato Grosso, no Brasil, cargo que ele primeiro hesitou, depois aceitou, e enquanto estava no Brasil mandou os projetos desta casa. Relativamente ao vinho, também teve a sua inovação no sentido de existirem castas que não só eram da região, como também de fora. A história da vinha na Casa da Insua é uma história que, digamos, começa em 1852, é a data da primeira produção de vinho, naturalmente a preparação de vinho foi anterior, e utilizou as castas nacionais e também castas francesas, o que lhe confere na região do Dão algo de diferente, que sendo uma região de vinhos tão excelente, tão diferentes, tão complementares, tem neste produtor outras características que também lhe permite produzir vinhos com outras sensações. Esta casa e esta quinta acabam por ser uma das joias do enoturismo desta região, sem dúvida um dos mais completos. É uma casa onde toda a família pode vir e existem atividades para todos. Existem atividades para todos, desde a atividade, os sentidos de perceber, sentir a casa, ao passear pelo jardim francês ou pelo jardim inglês e ser acompanhado ou acompanhar os jardineiros nas suas atividades, não há interrupção, a pessoa pode aprender a cortar uma rosa, pode perceber melhor o que são as camélias. O queijo Serra da Estrela, a história dos ruminantes na Casa da Insua é mais recente. Todo o cliente que queira participar, desde a ordenha, que começa bem cedo, 6h30 até às 8h30, e ao final desse momento, a partir das 9h30, ao fazer o queijo, com a nossa queijeira Maria do Céu. E que pode vir buscar. Pode vir buscar, porque é um produto certificado, todos eles estão identificados, portanto, a qualquer momento, nós podemos saber onde é que está o nosso queijo. E eu sei também que tem núcleos museológicos que podem ser visitados e a própria casa que todos os hóspedes podem visitar. Claro, claro. As instalações da casa, portanto, essas, qualquer cliente hospedado, as pode utilizar para a leitura, para uma pequena reunião, para um pequeno momento social. Depois temos mais recente 3 unidades museológicas, num protocolo com o Museu Nacional de Arte Antiga, em que encontramos a área da serralharia, a área da eletricidade, algumas das ferramentas e elementos que o Luís de Albuquerque trouxe do Brasil, e a parte também da antiga área dos lagares, onde encontramos toda uma série de mapas. E, portanto, essas unidades museológicas funcionam com o horário normal de museu, independentemente, nós temos a chave e podemos, enfim, furar alguns horários mais rígidos, porque procuramos, sobretudo, adaptar a disponibilidade dos clientes.
Falando de boa vinha, de bom vinho, eu sei que vamos destacar aqui 3. Nós estamos a beber um belo espumante. Sim, um dos primeiros espumantes, se não o primeiro da região. Os vinhos que temos aqui em escolha são 2 vinhos. É um grande reserva branco, ganhou uma medalha de ouro no concurso em Lyon, em que entra a Malvasia fina, o encruzado e o Semillon, e um reserva tinto, neste caso 2011, em que, para além da casta rainha, a Touriga, entra também o Cabernet. Obrigada pela visita. Obrigado a todos. A vinha do Paço dos Cunhas de Santar encontra-se em modo de produção biológico e é daqui que saem vinhos aromáticos e envolventes que rapidamente souberam conquistar o seu lugar no mercado. Construído no início do século XVII e com mais de 400 anos de tradição na produção de vinhos, o Paço dos Cunhas de Santar é um imponente edifício rodeado de vinhas, adquirido há uns anos em ruínas pelo grupo Dão Sul Global Wines. O edifício sofreu grandes obras de reestruturação, idealizadas pelo arquiteto Pedro Mateus, que não se poupou esforços para preservar a sua beleza originária. Ana Paula, estamos aqui no jardim do Paço dos Cunhas de Santar, que pertence ao grupo Global Wines Dão Sul. Correto. O Paço dos Cunhas de Santar foi adquirido pelo grupo Global Wines Dão Sul, portanto, a Global Wines Dão Sul é produtora de vinhos em 6 regiões de Portugal, também no Brasil, mas de facto aqui na região do Dão encontrou esta pérola quase escondida. Quase uma joia da coroa. Uma joia da coroa. Que na altura, quando foi adquirida, eu sei que estava em ruínas. Estava em ruínas, exatamente. E o nosso grupo, no fundo, o que fez foi recuperar todo o edifício, mantendo obviamente toda a traça original. Aliás, os materiais que foram depois juntos, anexos, vamos lá ver, pelo arquiteto na altura, houve de facto esta preocupação de manter o património. Portanto, é uma casa com 400 anos de história, portanto era preciso preservar. E sem dúvida nenhuma o nosso grupo o fez. E que tipo de atividades é que as pessoas podem encontrar aqui? Ora bem, como é enoturismo, portanto, nós temos um restaurante aberto ao público, temos uma loja de vinhos, temos várias salas sociais que podemos fazer as mais variadas atividades. Muito honestamente, nós gostamos muito de trabalhar o nosso produto muito personalizado. Pois, por exemplo, se vier um grupo ou se vier um casal, é à mesma atendido? Sem dúvida nenhuma. Portanto, uma das coisas que nós fazemos, aliás, fazemos uma pequena introdução histórica do Paço dos Cunhas de Santar, uma vez que é um edifício de 1609. Depois dessa apresentação, vamos, obviamente, levá-los até à vinha, não é? Para lhes poder contar e falar um bocadinho sobre o produto. Aliás, no fundo, aquilo que nos move aqui no Paço dos Cunhas de Santar é, sem dúvida nenhuma, o vinho. E relativamente à vossa vinha biológica, que também é um dos vossos principais atrativos? Sim, a vinha biológica que, por um lado, por questões até, eu não vou só dizer até de Portugal, estamos a falar em termos mundiais, nós recebemos aqui no Paço dos Cunhas de Santar pessoas oriundas dos 4 cantos do mundo. Vou só dar o exemplo, portanto, ainda ontem recebemos aqui um senhor da Califórnia e o senhor, de facto, olhou para mim e disse-me: como é que vocês ainda conseguem trabalhar as vinhas desta maneira? Mas vocês ainda trabalham assim? Sim, nós trabalhamos assim, nós preservamos aquilo que a terra nos dá. E, por exemplo, se eu estiver relacionada com o mundo do vinho e quiser uma visita mais técnica, também posso? Também, exatamente, aquilo que nós fazemos, sem dúvida nenhuma, portanto, nós estamos aqui, somos uma equipa de profissionais dentro da área do enoturismo, mas obviamente sempre que nos é solicitado, porque isto é a vantagem de trabalhar para o grupo da Global Wines Dão Sul, temos o enólogo aqui ao lado, portanto, quando assim seja, portanto, nós obviamente que recorremos aos colegas de enologia para que nos possam vir, obviamente, orientar na visita nesse sentido. Relativamente aos vinhos que vocês produzem, sei que queres destacar 2, são 3. Sim, são 3. Há um branco que não está aqui, mas temos 2 tintos especiais. Exatamente. Temos 2, eu vou começar talvez aqui pelo nosso vinho, o biológico, o Natur, sem dúvida nenhuma, portanto, o Natur de 2012. Este vinho representa muito bem a região do Dão. Perdoem-me eu dizer isto, mas realmente assim, é um verdadeiro vinho do Dão. Porquê? Porque nos remonta aos sabores mais antigos, se assim se possa dizer, mas obviamente com as tecnologias atuais, sem dúvida nenhuma. Estamos a falar de um vinho que é constituído só por Touriga Nacional, só pela tinta Roriz e estas duas castas valem por si só. Pronto,
nada melhor como provar. E o outro? Depois, Paço dos Cunhas, a Vinha do Contador. Este é de facto um dos grandes vinhos do Dão. Portanto, estamos a falar já de um topo de gama, topo não de é? gama, exatamente. Portanto, além da casta que eu falei, da Touriga Nacional, da Tinta Rubis, tem também um alforcheiro. Mas, de facto, os topos de gama não são só topos de gama só porque os enólogos se lembram de pôr um topo de gama. Há, de facto, um trabalho na própria vinha, obviamente, né? São uvas Uma atenção especial. Sem dúvida nenhuma. São uvas mais selecionadas, muitas das vezes uvas com mais alguns anos. E depois, claro, todo o trabalho técnico que está por trás é, de facto, um dos grandes vinhos. E também temos um branco que não está aqui. Temos o vinho branco, portanto, a vinha de Contador, o branco, que neste momento está a preparar, portanto, brevemente estará no mercado. Muito bem, e eu sei que me preparaste uma prova lá dentro com comidinhas do restaurante, portanto vamos até lá. Vamos até lá, vamos até lá. Quem gosta de vinho e de animais não pode deixar de vir ao Madre d'Água, um hotel rural onde existem muitas atividades para fazer. Um projeto vivido com grande entusiasmo e paixão por quem aqui trabalha. Esta propriedade foi adquirida em 2008 por Luís Gonçalves e Lourdes Perfeito, ele para investir na abertura de um hotel e ela para albergar animais abandonados. Foi assim que se recuperaram velhas casas e plantaram vinhas, dando origem a um hotel rural de charme com produção própria de vinho, mas também de queijo e azeite. As vinhas têm 17 hectares e é através delas que se estão a produzir vinhos assentes em variedades tradicionais, sendo a Encruzado uma das castas de eleição. Lourdes, eu sei que a compra desta propriedade, o início deste projeto, tem muito a ver com o seu amor pelos animais. Exatamente. Eu vivia em Lisboa, mais concretamente em Sintra, e dediquei-me à causa de animais abandonados. Esterilizava e mantinha-os na serra, mas ficaram 22 que eu deveria de os ter de colocar com conforto. Como a minha mãe é de Vinho Gouveia, com alguma regularidade eu a vinha ver, e resolvi comprar um espaço onde os pudesse colocar. Paralelamente, o meu marido acompanhava-me, apaixonou-se pela serra. Ele não é de cá. Não tem nada a ver com a Serra da Estrela, é angolano, e enveredou por um projeto de investimento e eu pela causa animal. Eu tenho os meus animais felizes, penso eu. Isto é um paraíso, eles estão no paraíso. E para mim também, de vê-los felizes. E desenvolveu um plano de investimento onde começou por reconstruir vinhas que já existiam, replantar outras e a seguir construir um hotel, logo a seguir a queijaria e muito em breve a adega. Temos então a possibilidade de fazermos o enoturismo, onde as pessoas podem fazer um piquenique no meio da vinha, jantar à luz da vela no meio da vinha. Isso que eu lhe ia perguntar, isso é fantástico, estas atividades todas ao redor do vinho. Exatamente, podem participar nas várias tarefas de vinha. Ao longo do ano? Ao longo do ano, a espóldera, a desfolha, a vindima. Logo a seguir podem participar também no fabrico do vinho, podem fazer pisapé, podem ver como é que o vinho se fabrica, toda essa faina que é maravilhosa na altura das vindimas, onde o envolvimento e a relação com o retorno à terra. Há um grande respeito neste projeto pela natureza e pelo ambiente. E relativamente a outras atividades que não têm a ver com vinho, é bom existirem essas atividades, porque nem toda a gente tem este interesse pelo vinho, não é? Se uma pessoa vem com a família, é interessante ter outras sugestões para apresentar. Temos outras sugestões. Além do enoturismo que já falámos, temos também a possibilidade de conviver com os nossos animais. Temos 70 cães, a maior parte deles rafeiros, temos poucas raças denominadas, temos cavalos, temos ovelhas, temos cabras, gatos, pronto. E efetivamente não é só as crianças como adultos, sente-se que efetivamente está a acontecer o regresso às origens, a necessidade de mexer na terra, de conviver com a terra. Com a natureza. Exatamente. E a queijaria? Podemos ir ver as vinhas. A queijaria, pronto, o queijo é fruto de um rebanho magnífico de ovelhas e de cabras, onde nós temos as nossas quase 400 ovelhas e as nossas 100 cabras, que produzem um leite magnífico,
Leite esse que é conduzido para a queijaria e onde se faz um queijo Serra da Estrela, que vai ser colocado muito brevemente no mercado. E o que é que nós temos mais? Temos passeios a pé, temos uma serra magnífica para explorar. Temos ar puro, temos o ar puro e temos a paixão e o respeito por tudo o que nos rodeia. Relativamente aos vinhos, sei que quer destacar 2 da sua gama. Exatamente. Um branco e um tinto. Sim, Fala-me um pouco mais deles. O Toriga e o Encruzado, que são vinhos que vamos destacar no nosso projeto, embora tenhamos algumas surpresas que não vou revelar, que se pode revelar tudo. Exatamente, o segredo também abre o apetite. Exatamente. E eu própria vou fazer o resto das atividades. Estávamos a meio. Vamos continuar? Vamos, sim, senhora. Vamos a isso. Ok. O Dão tem uma cozinha cheia de perfumes e sabores. A região tem uma agricultura rica, facto que contribui para uma excelente gastronomia. Dos queijos aos enchidos, do cabrito à vaca, passando por outras deliciosas carnes e também pelo bacalhau ou pelo polvo, há muito para provar. A alta cozinha também está bem representada com restaurantes de renome. Nos vinhos deliciosos, há brancos, tintos e até espumantes que acompanham entradas, pratos principais ou sobremesas. Bom apetite! Ao longo dos anos, a região do Dão tem vindo a oferecer cada vez maiores opções de estadia. Do turismo rural ao hotel de charme ou de luxo, há muito por onde optar. Sempre com a sensação de que estamos num ambiente mágico, numa bonita região portuguesa, onde a qualidade enoturística é uma realidade. Descubra o que de melhor aqui existe e encante-se. certeza que gostou desta visita ao Dão. Mas agora, mais a sul, espera-nos a região do Tejo. Terra imensa em tradições, tem no vinho um dos seus principais atrativos. Continue connosco nesta aventura.